Olá, graça e paz, seja bem-vindo. Você que nos acompanha, que está chegando agora, que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. E hoje nós vamos meditar em Salmo de número 18. Amém? Abra a tua Bíblia. Quem está aqui do meu lado hoje é a Mel, né, Mel? Hoje a Mel está me acompanhando nessa transmissão aqui no devocional. Abra em Salmo de número 18. Enquanto você está abrindo, eu quero mostrar a minha Bíblia. Tenho mostrado diversas vezes. O Salmo de número 18, eu tive que trabalhar por blocos. Então eu tive que colorir, vários trechos justamente para trazer uma mensagem hoje nesse devocional. Então por isso que é sempre muito importante você ter Bíblia, caderno, caneta, giz de cera, e um coração ensinável. Amém? É um salmo muito extenso. O Salmo de número 18 são 50 versículos. E esse salmo também, esse texto tem referência em 2 Samuel, capítulo 22, do 1 ao 51. Tem um cântico de Davi que também traz esse texto. Mas estudando esse texto aqui junto com você, eu separei alguns blocos para melhor entendimento. Não dá para separar alguns versículos interessantes, porque são todos interessantes. Mas então vamos trabalhar o texto e o que Davi traz para nós nesta mensagem. Do versículo 1 ao versículo 2, eu vejo uma declaração de amor e de confiança em Deus. Então Davi abre esse cântico, um cântico de agradecimento pelas vitórias em relação aos inimigos, e também por Saul, que já não perseguia mais porque foi derrotado pelos filisteus. Mas aqui Davi está trazendo um cântico de adoração ao Senhor. Então ele começa falando do seu amor e falando da confiança que ele tem em Deus. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Amém? Então veja que Deus era o centro no coração de Davi. Davi, ele o tempo todo, ele glorificava e exaltava o nome de Deus. Então isso também precisa ser constante em nós, essa vida de adoração, essa vida onde a gente glorifica e exalta o nome do Senhor de forma tão natural, em todos os momentos. Então, aprender a ter essa comunhão e essa intimidade com Deus, essa confiança nele. Continuando aqui do versículo 3 até o 6, Davi começa a relatar situações difíceis. São aqueles momentos de provações que nós enfrentamos, não é verdade? Se você for relatar hoje, olha, já passei por momentos tão difíceis, momentos tão tenebrosos, olha, só Deus para ter misericórdia da minha vida. Tanto é que nesse texto, do versículo 3 ao 6, ele fala assim: laços de morte me cercaram, cadeias infernais me cingiram. Eu tenho certeza que você já passou por momentos assim também, ou talvez esteja enfrentando. Então ele começa com uma declaração de amor e a sua confiança em Deus, e agora ele está falando de situações que ele enfrentou. Então, você que já enfrentou ou está enfrentando, creia que Deus é a resposta. Creia que Deus é poderoso para te dar o livramento e para mudar essa situação. Porque aí agora nós vamos para o versículo de número 7 ao 19, aí Davi começa a trazer de uma forma poética como Deus trouxe o livramento. Deus ouviu o meu clamor lá do seu templo, do seu trono, ele ouviu a minha voz e ele veio me socorrer. E olha interessante, fala assim: cavalgou em um querubim, levado velozmente nas asas do vento. Trovejou então o Senhor. Então fala de uma batalha que está acontecendo nas regiões espirituais. E quando você ora, pastor, eu não estou percebendo nada, mas tem uma guerra sendo travada. Tem algo acontecendo nos ares. Deus está manifestando o poder dele. Então, amado, continue orando, continue guerreando, porque uma batalha está acontecendo nas regiões espirituais, ao mover nas regiões espirituais. E Davi, no versículo 7 até o 19, ele está falando desse mover, desse agir de Deus nas regiões espirituais. Agora, continuando, e aí nós vamos para o versículo 20 ao 28. Agora Davi ele vai apresentar sua integridade, Eu andei nos caminhos do Senhor,
eu fui íntegro, né? Eu andei na presença do Senhor e o Senhor me retribuiu. Então fala de um homem que está andando em santidade, de um homem que tem comunhão com Deus. Nós precisamos andar na presença de Deus, num caminho de retidão, num caminho de santidade, e pode ter certeza que Ele guarda, que Ele livra e que Ele protege. Mesmo que os momentos sejam ruins, sejam tenebrosos, Deus vai ouvir o teu clamor, vai ouvir a tua voz, e lá dos céus pode ter certeza que Ele vai manifestar o seu poder. Você crê nisso? Então Davi fala justamente desse caminhar com Deus, da sua vida pessoal e da sua santidade. No versículo 29 ao 45 é interessante que agora Davi vai relatar como é que Deus age através da vida dele. Ou seja, Deus manifesta poder na vida de Davi. E aí Davi fala assim: com Deus eu desbarato exército, com Deus eu salto muralhas, né? O Deus é a minha força para o combate. Então preste atenção, né? Você está orando, está buscando a presença de Deus, mas precisa de uma atitude sua, precisa de uma ação sua. Quando Davi foi lá derrubar o gigante, ele precisou arremessar a pedra. E aí Deus direcionou a pedra, né? Um milagre aconteceu, mas primeiro ele precisou arremessar. Então você precisa tomar uma atitude. Davi foi lá e venceu os inimigos, né? Vencia os exércitos, mas ele precisou tirar a espada. Então veja que precisa de uma ação sua, precisa de uma atitude tua. Oração, orar e ação, orar e ação. Então Deus manifesta poder nas regiões celestiais, né, os inimigos invisíveis, e agora Deus está usando a vida de Davi, através da mão de Davi, para vencer os inimigos. E Deus vai usar as suas mãos, né, para você vencer o mal, para você vencer os inimigos. Amém? Então não curve a sua cabeça, né? Não fique prostrado, se levante em Deus e vá na direção que Ele está te conduzindo, porque Ele vai te conduzir para um caminho de vitória. Eu creio nisso. Lembra daquele texto em Samuel, quando Davi estava para lutar com os inimigos e Deus falou assim: aguarde, né? Quando ver o meu sinal, então é o momento de atacar. E de repente vem aquele agir, aquele mover por cima da copa das árvores. Então Davi sabia que era o momento de atacar o inimigo. Ou seja, Deus veio com seu exército celestial e Davi foi contra o inimigo e ele teve vitória. Amém? Então quando você ora, Deus vai manifestando poder nas regiões celestiais e você aqui agora vai na força de Deus vencendo os seus inimigos. E para concluir, no versículo 46 ao 50, Davi novamente ele fecha exaltando Deus. Olha só: glorificar-te-ei, cantarei louvores, porque o Senhor é bom. Amém? Então que a sua vida seja uma vida de adoração, uma vida que glorifique e que exalte o nome de Deus. Pode ter certeza que Ele ouve a tua voz nos momentos de tribulações e Ele, nas regiões celestiais, está agindo ao teu favor, e você vai se levantar na força do teu Deus e vai vencer os teus inimigos. Glória a Deus! Eu quero te orientar, leia o Salmo inteiro, né? O Salmo de número 18, do versículo 1 ao versículo 50, porque Deus continuará falando contigo. Você crê nisso? Então guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.